imagina que estamos num debate na televisão e tu és o deputado do Chega que está lá e tens tipo 2 minutos para responder esta pergunta, ok? Quais, imagina que tens o país todo a ver, certo? E tens 2 minutos para responder esta pergunta, que é: quais é que são as reformas urgentes que têm que ser feitas? Nós temos sido vocês claros. apoiam, logicamente, e querem fazê-las. Reforma na justiça. Os processos não podem continuar a propagar no espaço e no tempo como têm sido feitos. Há uma descrença total na justiça em Portugal. Vês o caso do José Sócrates, percebes que através de artimanhas jurídicas consegues adiar constantemente. Tem que haver uma reforma, e uma reforma séria na justiça. Tem que haver também, paralelamente, uma digitalização séria e modernização na justiça. Um caso concreto, porque as pessoas dizem que nós não sabemos o que estamos a falar. Um caso concreto. Tu és do Ministério Público, fazes uma acusação sobre determinada pessoa. Eu sou o advogado de defesa. Eu, enquanto advogado de defesa, chego ao tribunal para ter acesso a esse processo. Eu tenho que levar a digitalizadora debaixo do braço ou pedir que me façam a digitalização daquele documento. Se tiverem centenas de apensos, vou ficar lá dias e dias para tentar ter acesso àquilo que tu acusaste, ou seja, tu já estás em vantagem na justiça perante mim, porque eu vou ter que ler tudo passado aqueles dias e os prazos estão a correr. Continuas a ter um problema sério entre o litoral e o interior. Mas queria que tu me resumisses mais. Mariana, acho que está alguém à porta. Não te importas? Na questão da coesão territorial, resumindo... Mas eu queria que tu resumisse, ou seja, porque eu dei-te 2 minutos, só ias falar dessa reforma, ou seja... Já falaste dos professores, agora quero que passes... Falei da justiça, falando da coesão territorial, precisamos ter uma aproximação muito mais eficaz daquilo que é o litoral para o interior. Não podemos continuar a discriminar os investimentos para o interior, porque isto vai fazer descompensação e toda a gente vive no litoral, e em última instância isto tem que passar também pela reforma da lei litoral para que os círculos tenham de facto todos o mesmo peso, a nível proporcional obviamente, e que um voto em Porto Alegre valha tanto como um voto em Lisboa. Tens a situação da educação, que temos que perceber que a educação não pode ser instrumentalização da cabeça das pessoas para o que é que seja. Nós não podemos ter toda a gente a pensar da mesma forma e formatada da mesma maneira. Não podemos continuar a tentar misturar o Ministério da Educação quando é o Ministério do Ensino, porque a escola hoje tem que dar outras saídas profissionais. Tens que rever seriamente a forma como o Serviço Nacional de Saúde não pode continuar com estas 2 palas nos olhos, a considerarmos que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser meramente público. Tem que ser público, privado, misto ou social, porque a ti é completamente indiferente se tu tens um problema de saúde, se vais ao público, se vais ao social, se vais ao privado, tu queres ser resolvido. Portanto, em todas as áreas, olha, basicamente eu vou-te deixar num resumo muito sério. Nós precisamos desmontar o carro todo de Fórmula 1, desmontá-lo todo e perceber que estamos a chegar atrasado constantemente, e nós precisamos ver que se calhar o problema não está no motor. O problema se calhar está peça a peça, que precisamos de reduzir aqui e ali. Precisamos ter uma reforma administrativa do Estado de forma séria. Os funcionários públicos e a despesa que é gerada no Estado, com a quantidade de fundações, com a quantidade de observatórios, de gorduras que existem no Estado, em que só na saúde são mais de 1.000 milhões de euros que são desperdiçados todos os anos. Portanto, chegou o tempo que o ideal era parar a nave e dizer, temos que parar aqui para meter ordem nisto. Não dá. Temos que fazer uma reforma setor a setor, de forma que não consigo explicar em 2 minutos, mas basta, e deixo já o apelo, basta consultarem o site do Chega, está lá a proposta. A proposta neste momento inclui 200 páginas, que antigamente diziam aquilo são só 9 páginas, não perceberam o objetivo que nós estávamos a propor as coisas, mas hoje em dia está lá clarificado tudo aquilo que percebemos na mobilidade e transportes, na educação, na saúde, na agricultura, no apoio aos mais carenciados, porque continuamos a ter apoio aos carenciados, da reforma que queremos para a segurança social, da forma como vemos a segurança social, do fim da subsídio-dependência, do fim da corrupção, e de olharmos para cada vez mais controle e controle eficaz em cima da corrupção, mais força à polícia. Não é porque tem que ser uma polícia musculada, é para que exista a ordem pública. No fundo, o Chega consegue ter opinião sobre tudo, propostas sobre tudo, e as propostas são claras. E a nível empresarial, quais eram as reformas que vocês iriam propor? Está claro, é assim, nós temos... Tu não podes continuar a sufocar quem produz riqueza com o excesso de impostos que estamos neste momento. É surreal. Seres empresário em Portugal é o princípio para ou estares preso ou estás falido. É a saída profissional. Porque nós não podemos continuar a dizer que vamos fazer. Por exemplo, Rui Rocha vem dizer, vamos ter daqui a 4 anos, que ele agora virou aquilo que parecia o preço certo, tirava números tudo à doida, 250 mil casas, mas quem é que vai construir as casas? É o Estado. Um liberal a propor que o Estado construa casas, fica brilhado. Na educação, vamos buscar os professores reformados. Então, os professores querem reforma antecipada para ir à vida deles. Vem agora o liberal Rui Rocha dizer, vamos buscar os velhotes todos a casa para irem dar aulas outra vez. Pronto, descompensado. Depois vem dizer salário médio
Porque já não vai ao mínimo, já não se arrisca. Salário médio de 1.500 euros. Fantástico e maravilhoso, mas se fores ver de acordo com a taxa de inflação, ele nem sequer está a pedir assim uma coisa espetacular. Salário médio de 1.500 euros. Mas quem é que vai pagar? É o Rocha? Ou estamos a falar da função pública ou estamos a falar dos teus funcionários? Até os teus funcionários, 1.500 euros, mas vais ter incentivos no IRS e no IRC, ou vais continuar a pagar feito louco e este ordenado de 1.500 euros vai significar para a empresa quase 3.000? Olhamos para isto de uma forma séria, ou se continuamos a achar que isto é tudo Grupo Amorim e só não andamos a verificar à parolice. Porque tu tens, não sei se tens 5, se tens 6, se tens 10 empresários, és um microempresário, não sei quanto é que tu faturas, não interessa, mas quando tu olhas para as folhas salariais, depois vem ali ao lado o IRS, a Segurança Social, mais não sei o que, mas não sei o que mais, o desgraçado leva ao corte e tu dizes, eu aumentava-te mais, mas eu não posso, porque depois nas contas finais estou a pagar isto, portanto... Ok, mas isso é o problema, como é que tu... Está desde o início no programa do Chega, o IRS é 15%, mas a maior parte das pessoas não vai ler as 200 páginas, portanto eu queria que tu me dissesse aqui qual era a reforma que vocês fariam no tecido empresarial, principalmente para as PMEs, quais é que eram as diferenças justamente com aquilo que nós temos hoje em dia. Só geras capital com mais trabalho, só consegues fazê-lo conseguindo ter boas remunerações para que as pessoas estejam satisfeitas. Portanto, vamos à base daquilo que é o princípio da sociedade, que é toda a gente trabalha para obter os seus rendimentos e através do seu rendimento poder constituir família, etc, etc, etc. Por aí fora. Portanto, vamos falar naquilo que é o mais importante, progressões de carreiras, aquilo que é o reconhecimento da carreira, nos funcionários públicos a questão dos CIADAPs, mas na entidade privada. Tu não podes continuar a tentar determinar dentro da casa do privado a estrangulá-lo completamente de impostos. Portanto, tem que existir claramente uma redução da taxa fiscal sobre as empresas e nomeadamente naquilo que é o rendimento sobre o trabalho. Em relação ao IRS, tem que reduzir e tem que passar a uma taxa única. Tu não podes continuar a penalizar quem trabalha, não podes continuar a estrangular e a dizer que quantas vezes, se calhar já te aconteceu, tu dizes, olha, vou-te aumentar aqui 150 euros no ordenado e a pessoa fazer as contas e diz assim, pá, mas isso vai terminar que eu vou aumentar no escalão e portanto não quero fazer isto. O que estás a afirmar é que se vocês tivessem esse poder, preferiam ter uma taxa única, quer fosse por uma pessoa que fatura 10 mil ao ano ou 300 mil ao ano. Obviamente, porque quem fatura 10 mil ou quem fatura 300 mil, a percentagem é a mesma, mas é muito mais. Por isso, se ganhas 300 mil ou se faturas 300 mil e eu faturo 10 mil, tu vais pagar sempre mais do que eu. Como é lógico, é uma questão de proporcionalidade. Também, não é? Que portanto, não faz sentido nenhum, portanto, é proporcional. Não é? É proporcional, portanto. E é engraçado, deixa-me só dizer-te isto, Bruno, porque eu até achei engraçado havia alguns comentários no meu podcast na entrevista ao Ventura, e eu quando estávamos a falar, e eu disse ao André, pá, não faz sentido, isto até poderia ser engraçado, era ser ao contrário, que é, vamos supor que tens uma taxa fixa, vamos dizer de 15%, certo. E quanto mais tu faturas, essa taxa iria baixar. Porque estás a gerar riqueza. Porque estamos a gerar riqueza, ou seja, vamos sempre pagar mais do que quem está a faturar menos. Só que houve muita gente, e as pessoas que fizeram esses comentários, pá, desculpem, mas vocês têm que estudar um bocadinho mais, não é? Não comentem sem perceber aquilo que se está a dizer. Estás a favorecer os ricos. Então fui eu que tive uma fraca capacidade de comunicação. Também pode ter acontecido, mas acho que não foi isso. Portanto, uma pessoa que ganha 100 mil, não é? Se tivesse que pagar 15% ao Estado, são 15 mil, não é? Mas se passasse, por exemplo, vamos dizer que aos 100 mil era um patamar, não é? Que passava para 10, pagava 10 mil, não é? Uma pessoa que ganha 10 mil. É um incentivo ao trabalho. É incentivar a trabalhar. Se tu ganhas mais, vais descontar, ou seja, vais descontar mais, mas em percentagem seria menos. Se tu ganhas mais. Mas foste, atenção, se fosse taxa única já era uma maravilha, igual que nós temos agora. Tiago, se tu ganhas mais enquanto empresário, se recompensas melhor os teus colaboradores, a esquerda não gosta que nós chamemos colaboradores. Quer que sejam os trabalhadores, a classe operária, que é sempre para criar esta dicotomia entre o patrão, o proletariado e e criar sempre esta luta de classes. Não tem que haver luta de classes, tem que haver compensação pelo teu trabalho. E portanto, se tu remuneras muito melhor os teus trabalhadores, significa que vão ter mais dinheiro, vão ter mais margem liberta do salário do que têm até hoje em dia, o que lhes permite fazer mais consumo. Portanto, traz sempre uma capitalização maior para o Estado através dos impostos como o IVA. Por exemplo, porque há mais consumo, porque tu tens mais margem liberta do dinheiro do teu salário. Portanto, não podemos continuar a estrangular as pessoas e a perceber que, em última instância, ao estrangularmos os empresários, o que vais fazer é, indiretamente, vais estrangular as famílias, porque o empresário não vai poder pagar mais. Nem vai conseguir contratar mais pessoas, não é? E se calhar precisava de 10, diz-me não posso. Nem vai reinvestir num negócio, não é? Ou seja, resumidamente, só para a malta, que está aquilo em relação ao que eu estava a dizer, desculpa, Bruno,
quando eu disse na entrevista de Ventura isso de quem ganha mais pagar menos, eu estava-me a referir à percentagem, não estava a falar do valor, era só para isto ficar bem claro. Sabes que isto em última circunstância vai acontecer sempre que uma pessoa que ganha mais vai sempre pagar mais, mesmo que a percentagem seja a mesma. Portanto, o que eu disse foi reduzir a percentagem de quem ganha mais, não é? Para incentivar as pessoas a ganharem mais, porque vão pagar menos percentagem de impostos, porque impostos vão sempre pagar mais, já se sabe, se criam mais riqueza pagam mais, já faz parte, não é? Eu vou dar um exemplo. Porquê que os imigrantes ilegais são tão apelativos como mão de obra? Por uma razão simples. Não pagas taxas. Porque não pagas taxas e porque consegues que a pessoa, por um instinto de sobrevivência, aceite trabalhar por um valor que é alguém que reside cá, que já tem casa, que tem um suporte familiar, nunca vai aceitar, a menos que esteja também no instinto de sobrevivência. Isso desvaloriza o trabalho, isso desvaloriza o trabalhador, que é o tal dumping salarial. E a esquerda continua a alavancar isto na luta desenfreada contra os proprietários. Isto fazendo aqui uma analogia, é a mesma coisa que tu tens vou dar o exemplo da Rua da Oura. Tens a Rua da Oura, só há um bar que vende cervejas a 2 euros. Todos os bares vendem a 2 euros. Chega lá um bar que vende a 1 euro, está a estragar o mercado todo. Certo. Porque depois os outros bares, porque se não baixam para o euro também, não vão ter pessoas, vai tudo para outro bar. Obviamente. E o que é que acontece? Acabam por estragar o negócio, porque depois se calhar a 1 euro já não compensa as casas, já nem lhes dá quase lucro nenhum, não é? E quando tu vais ver no final, se calhar a 1 euro, ele foi pela lógica da quantidade e não da qualidade, porque queria era despachar, independentemente se metade da cerveja salta fora ou se vem espuma, não interessa, ele quer 1 euro, e por isso 1 euro, com 1 euro não crias gambas, não é? Não vens com gambas à mistura, levas isto e bebes se quiseres, se não quiseres é como tu entenderes, e isto acaba por criar que o mercado acaba por produzir a baixa qualidade e começas a potenciar que vamos entrar na selvageria de mercado. Portanto, claro, e tu pensas, ok, aquele português tem que lhe pagar 1000 euros. Certo. Mas porra, se eu pago 500 euros a um imigrante ilegal... Trago 2 em vez de 1. Sim, trago 2 e assim trabalho 24 horas por dia porque é 12 horas cada um. Quero lá saber se eles depois dormem ou não dormem. E se eles não quiserem... Que é completamente errado, mas lá está. Nós não nos podemos pôr na cabeça de milhares de portugueses que o fazem, não é? Óbvio. E há pessoas de bem, há pessoas de mal. Há pessoas que fazem o que é bom, o que é suposto e que deve ser feito, e há pessoas que se aproveitam dos sistemas, remetendo à questão dos ciganos, Santos Silva a determinada altura interrompeu André Ventura num discurso e disse: o senhor, enquanto eu for Presidente da Assembleia da República, trouxe exatamente estas palavras, nunca irá colocar aqui uma culpa coletiva, porque não podemos todos ser julgados da mesma forma e por isso nem toda a comunidade cigana é assim. Da mesma maneira que nem todo o empresário está rico, nem todo o empresário é aldrabão, muitos empresários deste país, ao dia 2, já estão a fazer contas de cabeça aflitíssimos, como é que vão pagar ao Estado no dia 15, como é que vão pagar aos funcionários no final do mês, e no final do ano. E muitos deles chegam a determinada altura que nem sequer levam dinheiro eles para casa para conseguir fazer a despesa que têm, porque para além dos funcionários ainda têm que pagar a água, a luz, as contribuições, etc, etc, etc. Portanto, ser empresário neste país, com estas políticas socialistas, é complicadíssimo. Já para não falar nas questões da relação de direito laboral, que é mais fácil tu divorciar-te do que despedires um trabalhador. Sim. Porque por isso simplesmente não queres. Porque não gostas da pessoa, porque a pessoa não faz um bom trabalho.